E aí, megalunos, beleza? Vamos aqui para nossa questãozinha do ITA, certo? De trigonometria. A última questãozinha dessa semana sobre trigonometria. Uma questão legal, tá? Que usa praticamente tudo que a gente tem lá no mapa mental que tá lá no Instagram do Megaluno, que tá aqui na descrição, tá? É só clicar e seguir a gente lá no Instagram. O que a questão diz? Ele diz, olha, cosseno de 2x é 1/2. Então é possível, um possível valor de cotangente de x menos 1 sobre cossecante de x menos π menos secante de π menos x é quanto? Tá? Então ele dá isso aqui. O que é que eu disse nas outras vezes que a gente estava falando, nas outras questões? Eu não gosto de trabalhar com cotangente, cossecante, secante, cosseno de 2x. Eu gosto de transformar tudo para seno, cosseno e tangente de x. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar as relações que a gente tem lá e vamos fazer isso. O que seria a cotangente de x? A cotangente de x nada mais é do que 1 sobre a tangente de x. Tá? Se a gente for ainda mais além, o que é tangente? A tangente de x nada mais é do que seno sobre cosseno de x. Então isso aqui é 1 vezes inverte o segundo cosseno sobre o seno de x, que vai ficar cosseno de x, seno de x, tá? Então tá aí a nossa relaçãozinha. Então, quando a gente vir cotangente de x, a gente vai substituir por cosseno de x sobre seno de x. Então tá aí nossa primeira relação, tranquilo? Vamos lá. O que é a cossecante? Opa. A cossecante de x, tá? Cossecante de... Vamos botar aqui, x menos π, que é o que tem ali. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o seno de x menos π, tá? Então tá aqui a nossa relaçãozinha. O que eu vou fazer? Desculpa, é que minha garganta essa semana tá... Eu até tô precisando gravar os outros vídeos que vão pra semana que vem. E eu tô evitando por causa da garganta. Tô gravando este aqui na quinta-feira, nessa quinta-feira que passou, tá? Porque tava faltando só ele quando a garganta começou a apertar e eu não tive como fazer gaveta para as próximas semanas. Então deixa eu gravar isso aqui pra gente ficar a semana ok. E nesse final de semana eu vou ver se eu melhoro para gravar pro resto da semana. Vamos lá, continuando. Seria seno de x menos π. Seria soma de arcos, ok? Então a soma de arcos seria seno x cosseno π menos seno π cosseno x. E aí a gente vai continuar. Seno de x menos π é igual a quanto? Cosseno de π é o cosseno de 180, é menos 1. Então vai ficar menos seno x. Seno de π é zero. Seno de π é zero vezes cosseno de x vai ficar zero. Então, seno de x menos π é a mesma coisa que menos seno de x. Então a gente já tem isso aqui. Então, quando aparecer isso, tá? O que é que eu vou colocar? É a mesma coisa que menos 1 sobre seno de x. Eu vou colocar isso. Ok? Então já tá aí mais uma comparação. Vamos para a próxima. Secante, secante de π menos x. Π menos x. O que seria secante? Seria 1 sobre o cosseno de π menos x. Tá? Mas o cosseno de π menos x seria o quê? Então vamos lá. Cosseno de π menos x pela soma de arcos seria cosseno π, cosseno x. Troca o sinal, que é menos vai para mais. Seno π, seno x. Então, o cosseno
de π menos x me daria o quê? Cosseno de x menos π. Cosseno de π é menos 1. A gente já sabe, cosseno de 180. Então, menos cosseno de x. A gente sempre sabe que seno de π é zero, então seno sobe. Então, cosseno de π menos x é a mesma coisa que menos cosseno de x. Então, a gente pode dizer que essa secante é a mesma coisa que menos 1 sobre cosseno de x. Então, quando aparecer isso, a gente substitui por isso aqui. Pronto. A gente já tem substituto para essa, que é essa aqui. Então, primeiro. A gente tem substituto para essa segunda, que é essa aqui. E a gente tem o substituto da terceira, tá? Essa terceira aqui, que é essa aqui. Então agora a gente já tem substituto para tudo. Vamos substituir e vamos ver o que acontece. Vou fazer logo a parte de cima, tá? Então a parte de cima diz o seguinte. Cotangente de x menos 1. Cotangente de x menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que cosseno sobre o seno. Cosseno de x sobre seno de x menos 1. Aí eu vou calcular isso aqui como se aqui fosse o denominador 1. Seno de x vezes 1, eu tenho cosseno de x menos seno de x sobre seno de x. Seno de x vezes 1, seno de x. Então a parte de cima deu nisso. Vamos para a parte de baixo, tá? A parte de baixo é cossecante de x menos π menos secante de π menos x. Não é isso? Vamos verificar. Cossecante de x menos π menos secante de π menos x. Então vamos lá. O que seria a cossecante? A cossecante é 1 menos seno de x. Então aqui vai ficar 1 menos seno de x. A secante é menos 1 sobre cosseno de x. Então vai ficar menos com menos mais 1 sobre cosseno de x. Aí a gente vai calcular isso aqui. Cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x. Seno de x vezes 1 mais seno de x sobre seno x cosseno x. Então a gente já tem a primeira parte, a parte que fica em cima, e a segunda parte. Percebam o seguinte, tá? Percebam o seguinte. O meu numerador é praticamente o mesmo. O meu numerador. O que muda é a ordem dos sinais. Então o que, é que eu posso fazer? Eu vou chegar nesse de baixo aqui, vou botar menos 1. Aí o meu cosseno vai ficar positivo e o meu seno vai ficar negativo. Por que eu vou fazer isso? Embaixo vai ficar seno de x, cosseno x. Tá? Então a parte que me importa agora é essa aqui. Isso aqui é o que me importa para calcular. Bom? Por que eu fiz isso? Porque eu vou arrumar uma brecha de cortar esse com esse aqui. Porque eu não tenho isso, que é o primeiro, sobre isso, que é o segundo, né? Tem um sobre o outro. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter cosseno de x menos seno de x sobre seno de x. Isso tudo sobre menos 1 cosseno de x menos seno de x sobre seno x cosseno x. Desculpa. Usando agora divisão de fração. Repete a primeira. Cosseno de x menos seno de x. Vou colocar um aqui na frente, só para dizer que tem alguma coisa. Sobre seno de x. Troco o sinal de divisão por multiplicação.
inverte a segunda. Então vai ficar seno de x cosseno x sobre. Aí aqui vai ficar menos 1 cosseno x menos seno x. O que é que eu tenho agora? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Esse pedaço aqui eu posso cortar com esse. Tá? E o que mais? Esse seno de x aqui eu posso cortar com esse. O que é que vai me sobrar? Vai me sobrar um positivo, um negativo e o cosseno de x. Então vai ficar menos cosseno de x. Então eu sei que a minha conta toda... Qual é a conta toda que eu estou falando? Estou falando cotangente de x menos 1 sobre cossecante de x menos π menos secante de π menos x é a mesma coisa que menos cosseno de x. Tá? Então, o que é que a gente precisa encontrar? O valor do cosseno de x. E como é que a gente pode fazer isso? Ele diz na questão, e ó, logo no início da questão, ele diz isso aqui, ó. Vamos usar isso para ver o que é que a gente consegue fazer. Ele diz cosseno de 2x é igual ao cosseno de x mais x. É um arco duplo, né? Então, isso aqui é cosseno ao quadrado de x. Troca o sinal, isso aqui é mais, aqui é menos. Seno ao quadrado de x. A gente tem isso. Tá? Só que pela relação fundamental... Qual é a relação fundamental? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Isso vai dar 1. Então eu vou passar 1 para cá, o seno para lá. O que é que eu tenho? Cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de x. Eu tenho isso. Tenho isso aqui. Então no lugar do seno, no lugar deste seno, desse menos seno aqui, o que é que eu posso colocar? Isso aqui. Ok? Então a gente tem que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1. Opa! Estamos no caminho, estamos chegando. O problema agora está aqui. Mas isso não é nem problema, porque o que ele diz lá? Que vale quanto? 1 meio. Então, vamos substituir. Então, 1 sobre 2 é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então eu tenho o que com isso? Eu tenho que 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais 1 meio. Eu tenho que 2 cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? A 3 meios. Agora esse 2 vai dividindo. Cosseno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 2 dividido por 2. Cosseno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Mas isso está ao quadrado, então eu tenho que cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 4. A gente tem isso, né? A gente tem 4 não, desculpa. 4 não, porque eu tirei a raiz do 4, né? Sobre 2. Tirei a raiz de 2. Vamos ver o que a gente tem lá em cima. Olha, a gente tem, ó, raiz de 3 sobre 2. Ah, mas ali tá mais ou menos, professor. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente viu que toda a nossa conta vale quanto? Toda a nossa conta vale isso aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho menos cosseno de x e o meu resultado é positivo, o meu cosseno de x vai ficar menos raiz de 3 sobre 2.
Se eu tenho menos cosseno de x, vou botar aqui mais para cima para não ficar. Menos cosseno de x, e o meu resultado é menos raiz de 3 sobre 2, eu vou ter o quê? Que cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. E menos com menos vão se anular, então essa aqui é a minha resposta. E vamos lá, marcar a nossa letra A, tá? Por quê? Ele diz, então, uma possível resposta. Tá? Um possível valor, um possível resultado para isso aqui seria, aqui tem 2, você só escolher um dos dois que tem na resposta, tá? Que seria o positivo. Então, ficou fácil, tranquilo, tá? Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, como no Twitter, como aqui no YouTube. Eu tô postando os mapas mentais lá no Instagram e vou postar aqui no fórum do Megaluno, aqui no YouTube também, para quem tiver inscrito poder lá olhar e estudar os mapas mentais, né? Então fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui!